Quatro, um. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do Spotify, YouTube, os mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta e também vamos falar sobre inteligência múltipla, assunto muito importante na natação. E eu trouxe a Adriana Biltman para falar com a gente. Tudo bom, Adriana? Muito obrigado pela presença. Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando desse tema que eu adoro tanto. Obrigada. E conta para o nosso público, Adriana, qual que é a sua área, como você começou, como chegou na natação, como chegou no Congresso Brasileiro de Natação Infantil para palestrar para mais de 500 pessoas na área. Vamos lá. Bom, eu sou psicanalista e eu atuo com foco em inteligência emocional, relacionamentos e comunicação não violenta. Então, quando a gente fala de relacionamentos, engloba tudo, né? Relacionamentos amorosos, que é no meu trabalho individual como psicanalista, é onde eu mais atuo, relacionamentos abusivos e tudo isso. Mas a gente fala também de relacionamentos entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre amigos. Então, relação humana, que é algo que a gente sabe que é muito difícil, né? Que é bem desafiador essa relação. E aí, um dia eu estava dando uma palestra sobre inteligência emocional aplicada à educação infantil. E quem assistiu a minha palestra, uma das pessoas que assistiu, foi a Sandra, que eu tenho um carinho enorme, maravilhosa, tal. E isso acho que foi em 2018, 2019. E 2, 3 anos depois ela entrou em contato comigo, falou: Olha, eu tenho o Congresso Brasileiro, tal, e eu quero muito que você vá lá palestrar para falar de inteligência emocional, para falar da questão de foco nas crianças. Falei: Vamos lá. E foi aí que eu também te conheci. Então, e hoje estamos aqui para falar sobre comunicação não violenta. A Sandra é uma grande personalidade na área da educação física. Eu já fui assistir algumas palestras minhas e você não sabe como que a gente treme ali a hora que tem a Sandra na plateia. É uma pressão grande, assim como eu, outros palestrantes já relataram isso. Eu, por exemplo, fiz curso com a Sandra quando eu era estagiário, lá atrás. Tenho muito aprendizado dela. Mas vamos para o nosso tema. Afinal, o que que é comunicação não violenta? Eu, Renata, sabe que eu vou te falar uma coisa assim que às vezes a gente não para pensar. A comunicação, ela não é aquilo que a gente fala. A comunicação é aquilo que o outro entende. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa prestar muita atenção na forma como a gente fala, porque não é só aquilo que a gente fala baseado nas nossas crenças, naquilo que faz sentido para a gente, nos nossos julgamentos. Então, a comunicação não violenta, ela vai fazer com que a pessoa se sinta melhor quando ela se expressa, porque a gente aprende a expor as nossas verdadeiras necessidades. Então é isso, porque o que que acontece no dia a dia? A gente se comunica já tendo um pré-conceito, né, de que o outro está errado e que por isso as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, como eu falo que a CNV, a gente vai chamar aqui de CNV, que eu falo que a gente fica íntimo da comunicação não violenta. A CNV, ela conecta a alma das pessoas, sabe? Ela faz com que a gente se livre daqueles escudos que a gente está sempre achando que o outro está julgando, que o outro não está entendendo, que o outro está errado. E quando a gente solta esses escudos, o outro também solta. Então, passa a ser uma forma de comunicação assertiva, que é o que a gente deveria ter no mundo, né? Talvez não houvesse guerras se as pessoas soubessem se comunicar de forma assertiva, porque a gente não considera violenta a maneira que a gente fala. A gente não se acha violento. Só que tem um negócio que a gente chama de comunicação passiva, que é assim, muitas vezes a gente só levanta um olhar, sabe? A gente faz aquela cara, ou aquele desprezo, ou aquele uhum. Tudo isso é uma forma de comunicação agressiva, violenta.
Só que a gente não se dá conta porque na nossa cabeça a violência está muito mais ligado a bater, a agredir fisicamente, né? Só que agredir em palavras, agredir no comportamento é uma agressão emocional. Então, ela é muito mais prejudicial e a gente não se dá conta, a gente não se dá conta disso. Então, a comunicação não violenta, ela vai se basear nas habilidades de linguagem da gente se expressar, da gente saber falar sobre as nossas necessidades, sobre os nossos desejos, sobre os nossos sentimentos, né? Que é algo que a gente não aprendeu a falar. Eu falo que nós somos analfabetos emocionais. Nós, eu digo todos, os pais, os professores, eu, você, todos nós, porque a gente não aprendeu. Você aprendeu na escola a falar sobre as suas emoções, a se expressar, a saber para que serve uma emoção, qual a função. A gente não aprendeu. Então a gente vai, a gente segue a vida é, da forma como a gente sabe, se comunicando da forma que a gente acha correto. Não necessariamente a forma que para mim é correto para você. E aí começa essa comunicação violenta. Ela foi criada, né, quando a gente fala da parte mais teórica, a comunicação não violenta, ela foi criada em 1963 por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Ele viveu muitas formas de violência, essa violência passiva na escola, na infância dele, em guerras, tal. Então, na verdade, assim, a comunicação não violenta, ela existe há séculos, mas o Marshall Rosenberg, ele estruturou ela de uma forma que fosse mais fácil da gente aplicar no nosso dia a dia, da gente entender. Então, é uma forma de comunicação afetiva, amorosa, e nada tem a ver, a gente vai falar mais para frente, nada tem a ver com falar manso, com só dizer sim, com, ai, tá bom, com aceitar. Não é isso. É sobre você aprender a expressar a sua necessidade, sobre você poder falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você gostaria, só que de uma maneira assertiva, que a gente não costuma fazer isso, né? E você comentou que a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos na escola, mas muitas vezes até na própria casa, a própria família, dependendo da cultura da família. Às vezes uma família mais fechada, tem pais e mães, às vezes, que nem abraçam os filhos, por ser uma cultura. A gente não está aqui para julgar o certo e o errado, mas vem já de gerações. Às vezes nem dentro da nossa própria casa a gente sabe lidar com essas emoções. E hoje a gente Uhum, também tem uma grande problemática que a gente vive muito em redes sociais. Essa comunicação ainda tem maior dificuldade ainda que você não enxerga o próximo, você interpreta do jeito que você quer. Mas exato. trazendo tudo isso, família, redes sociais, e jogando ainda para as aulas de natação, para os professores, como podemos utilizar a CNV, que você deixa eu chamar aí, no nosso dia a dia? É, você imagina assim numa aula de natação, né, naquele ambiente da piscina. Muitas vezes esse professor também já está cansado, também está emocionalmente abalado, também está com a parte mental dele não tão legal, né? Que todos nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais estressados, cada vez mais angustiados. Então, você imagina que esse aluno que já vem com N questões da casa dele, chega uma criança que está lá bagunçando, que não obedece, que interrompe, que sai da piscina, que fala que não vai entrar na piscina, que joga as coisas. Se esse professor não soubesse conectar com essa criança, né, se ele não souber pedir, essa criança jamais vai atender. Porque a gente tende a falar assim, olha, a gente já julga. Então, assim, ó, você é muito bagunceiro, não tá dando para te aguentar, eu vou tirar você da piscina, a gente chega a fazer ameaças, eu vou tirar você da piscina, eu vou chamar seus pais, você não vai brincar. Tudo isso são ameaças. Então, essa criança não vai se conectar, vai ser muito difícil a criança atender ao pedido daquele professor. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, prestar muita atenção ao nosso tom de voz. Eu falo assim que quando a gente fala baixo, o outro tem que prestar atenção, tem que parar para ouvir. Então, quando a gente fala baixo com uma criança, a criança para, presta atenção, porque ela precisa ouvir e ela se conecta. Então, é assim, é sobre
os meus sentimentos. Então, assim, eu ficaria muito feliz se você não jogasse os brinquedos para fora da piscina. A gente está num ambiente em que todo mundo quer participar. Eu ficaria muito feliz se a gente se organizasse. Eu tenho certeza que você consegue. Vamos tentar? Não é fácil porque a gente já vem com uma carga, a gente já vem estressado, a gente já vem cuidando de um monte de criança o dia inteiro. Então é muito difícil, só que é necessário, porque é a forma que a criança vai soltando as amarras dela, que a criança vai se conectando, que essa criança vai se sentindo num ambiente seguro. Tudo que uma criança mais precisa é se sentir num ambiente seguro. Então, quando ela confia nesse professor, ela se sente nesse ambiente seguro. E aí ela começa a obedecer, né? Porque o que que é obedecer? Obedecer é fazer algo que a gente considera correto, que nós adultos consideramos ser necessário naquele momento, mas talvez não seja aquilo que a criança esteja precisando. Eu falo assim, um choro de uma criança fora de hora, um grito de uma agressão, nada mais é do que um pedido. Toda vez que alguém tem um mau comportamento, por trás daquele mau comportamento, tem uma necessidade que não está sendo atendida. E aí envolve muita coisa, né? Você vê, não é fácil. Vamos entender o que está acontecendo. Às vezes essa criança está com problema em casa, os pais estão se separando, acabou de nascer um irmão, morreu uma avó, a criança mudou de escola. Tem tanta coisa que envolve e que abala o emocional daquela criança. E aí ela chega e às vezes a piscina é a válvula de escape dela. Aquele é o momento em que, nossa, tô longe de tudo aquilo que está me angustiando. Então aqui eu vou soltar. Toda vez que uma criança fizer o que a gente chama de birra, toda vez que isso acontecer, pode ter certeza que é uma necessidade que não está sendo atendida. E aí a gente precisa ter muita habilidade para descobrir qual é essa necessidade, né? O que está acontecendo. Por isso que parceria entre pais e professores, apesar de ser meio utópico isso, ela é extremamente necessária, ela é fundamental. Você falou um pouco da ansiedade. Mais de 60% dos brasileiros sentem um nível de ansiedade, então falo que sente alguma coisa ali, alguma emoção ali que representa ansiedade. Com o diagnóstico, são mais de 26% dos brasileiros, é o país mais ansioso do mundo. Isso, tem Sim. algumas entrevistas no podcast sobre ansiedade. Então, isso é preocupante e isso pode sim interferir para dentro da piscina e o papel do professor aí como mediador, como auxiliar essa criança e dar todo esse suporte para ela, que não adianta a gente falar que ela só vem para aprender crawl, costas, peito e borboleta. A gente vem para formar o cidadão. Então, o futuro adulto, a gente tem que dar todo esse suporte, que a gente fala muito que a natação vai além dos quatro nados. A gente trabalha a parte cognitiva, social, emocional e também a parte motora, que é mais evidente aí dentro da piscina. Mas a Uhum. gente não consegue desassociar, né? Então, vamos só olhar a parte motora, não. A parte motora tem referência com a parte cognitiva, que tem referência com a parte emocional. É todo um conjunto ali que a gente tem que trabalhar. E voltando, Sim, pode falar. desculpa, lembrando, né, Renato, que você falou, a criança está lá para não só para aprender a nadar, mas assim, quem quer que a criança aprenda a nadar são os pais. A criança não fala assim, quero fazer natação porque eu quero aprender a nadar. Não, quem quer que a criança aprenda a nadar são os pais por N questões que a gente sabe, seja por questão de segurança, porque eu tenho piscina em casa, eu viajo para lugar que tem piscina, então eu quero que o meu filho saiba nadar, seja por questão de saúde, que você sabe melhor que eu, todos os médicos indicam a natação, tem problema de asma, problema respiratório, qualquer coisa, vamos fazer natação. Por questão de energia. Ai, deixa eu ver se meu filho gasta essa energia para chegar em casa mais tranquilo, porque aí esses pais também estão cansados e não conseguem lidar com aquela energia toda. Então, a criança mesmo não sai de casa para aprender a nadar. A criança só quer brincar. Então, eu falo que o ambiente da piscina, ele precisa ser um ambiente lúdico educativo. A criança precisa saber que ela está lá e o aprender a nadar vai ser uma consequência daquele brincar. Vai desenvolver, a gente sabe de todas as coisas boas que tem na natação. A criança melhora o foco, melhora a função cognitiva,
melhora todas as habilidades, mas a criança não está indo lá, eu quero melhorar minha função cognitiva, o meu foco e a minha ter mais clareza de memória. Não, a criança quer brincar. Então ela vai para a piscina para brincar. Se a gente não proporcionar isso para ela, vai ser uma necessidade dela que não está sendo atendida, ela vai pedir. Só que a criança não aprendeu a pedir. E muitas vezes ela não aprendeu por quê? Porque ela não foi ensinada, por quê? Porque esses pais também não sabem. Então, é uma cadeia de coisas, né? Eu falo que é um dominó, assim, é um efeito dominó. Começa ali em cima que não sabe e vai reverberando e chega nessa criança, às vezes, cansada, agressiva, fazendo manha, fazendo birra. Nunca, a Sandra, quando a gente foi antes do congresso, a Sandra comentou comigo que tem muita criança que não quer entrar na piscina. Aí a gente começa a ver, muitas vezes, quem está lá na piscina com essa criança não são os pais, são as babás. E aí essa criança, tudo que essa criança queria é o quê? O pai ou a mãe perto, assistindo, para ela se sentir segura, E como a gente né? pode aplicar a CNV no dia a dia aí das nossas aulas, ou até mesmo da convivência, seja com sobrinho, com filho, ou até familiar, né, com a esposa? Eu falo assim, que para a gente utilizar a CNV, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que a gente é violento em algum grau. Porque quando a gente não reconhece algo, a gente não vai trabalhar aquele algo. Então, nós todos precisamos reconhecer que somos violentos em algum grau. Porque tem muitas formas de violência, além, como eu já falei, além da violência física, né? Então, aquilo que a gente chama de violência passiva, ela está muito mais ligada ao sofrimento emocional. Então, é um deboche, é um menosprezo, uma ironia, é um olhar, é um bloquear, hoje em dia com rede social, é um bloquear no WhatsApp, é um fingir que não viu, ele está fazendo birra, então vamos deixar ele lá sozinho, uma hora ele se acalma. E aí, quando a gente ignora uma criança que está fazendo birra, que está chorando, o que que a gente está falando para aquela criança? Você não pode contar comigo, você não tem com quem contar, lide sozinho com isso. E, infelizmente, antigamente até tinha, acho que na sua época também, aquela coisa de vamos deixar a criança chorando, quando ela está lá no berço chorando, porque isso é manha. Se a gente pegar no colo, ela vai ficar mimada e toda vez ela vai chorar. Só que uma criança, ela não sabe falar, então ela não sabe pedir para trocar fralda, ela não sabe falar que está com fome, que está com alguma dor, que está com algum incômodo, que está com medo, ela não sabe falar. O jeito dela se comunicar é chorando. Quando a gente deixa essa criança chorando, é uma forma tão violenta hoje de comunicação e hoje a gente sabe disso. Quando a gente deixa essa criança chorando, ela entende aqui, olha, os meus pais, as pessoas que estão aqui cuidando de mim, não vão me atender quando eu tiver essa necessidade. E aí é uma criança que entende que não tenho com quem contar, fica insegura, a autoestima fica péssima. E a gente vê hoje os adultos com tantas questões assim, como muitas vezes isso vem de um desprezo na infância. E os pais não fizeram isso assim por maldade, né? Não vou acabar com o emocional do meu filho. Fizeram isso porque aprenderam que assim era a forma de se fazer. Então, eu digo que a gente hoje precisa ter esse olhar mais compassivo de entender que as coisas mudaram, que as coisas hoje a gente tem um outro entendimento, né? A neurociência está aí para mostrar quanta coisa que a gente acreditava ser correto não é correto. E aí a gente fica esperando o quê? Que o outro mude. E a gente acaba não olhando para as nossas próprias ações. Então, os pais, os professores, eles têm que aprender a se comunicar de forma mais aberta, sem julgamento. Então, assim, chega uma criança que a gente já sabe que é uma criança que costuma dar problema lá na piscina, a gente já fala assim, olha, lá vem aquele chato, aquela criança problema, aquela criança que vai causar na minha aula. Então, já é um pré-julgamento. Isso é uma forma de comunicação violenta. Então, a gente precisa ter isso em mente sempre. A criança só quer brincar, a criança está lá para, sabe, para se divertir, para conhecer outras pessoas. A criança não está lá para aprender. Então, vamos reconhecer que nós somos violentos, vamos prestar atenção,
como a gente está se comportando, quais as nossas necessidades que não estão sendo atendidas, porque nós também temos. Então, vamos buscar cuidar disso, que é por trás, né? O que chega lá, a fala, ela é só, já é a consequência de tudo que está lá atrás. Então, vamos entender o que está acontecendo comigo. Ok, eu tô cansado, tô estressado, tô trabalhando porque tem que pagar conta, e meus filhos não dormiram à noite, meu cachorro destruiu meu quintal. A gente já vem com N questões, assim. Então, é um olhar muito para dentro, muito para dentro. Não é algo que acontece da noite para o dia, né? A comunicação não violenta não é uma coisa que a gente está fazendo esse podcast aqui, as pessoas vão escutar o podcast e vão falar: entendi, agora eu escutei isso, não sou mais violento. Ela é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias, que nem músculo. Você vai para academia, você quer trabalhar, você quer que seu bíceps fique desenhadinho, não vai ficar hoje. Vai demorar um ano, vai demorar 2 anos. Se você ficar sem ir 3 meses, volta, murcha tudo de novo. Você tem que trabalhar de novo. E a nossa comunicação funciona dessa forma também, né? A gente precisa estar o tempo inteiro consciente. E não é fácil, porque estar consciente de algo demanda muita energia. Assim, o que mais gasta energia na gente? Pensar. Pensar mais do que nadar, mais do que trabalhar, mais do que correr, mais do que qualquer coisa que mais gasta energia é pensar. E a nossa energia durante o dia é finita, né? A gente não tem infinitas. É como o tempo. O dia tem 24 horas, a nossa energia tem X também. Se a gente começa a gastar a nossa energia com outros problemas, com outras questões, o celular, ficar lá no celular, que demanda. Hoje em dia as crianças ficam lá no celular, que energia que gasta de uma criança. Então a gente tem que pensar em tudo isso, sabe? É muita coisa que engloba. Se você pensa que a criança, ela dormiu bem à noite, teve uma boa noite de sono, então ela acordou, ó, zeradinha. Se ela saísse da cama e fosse para natação, ela ia chegar uma criança talvez tranquila, uma criança feliz, uma criança empenhada no que aquele professor está falando, uma criança disposta em colaborar. Só que essa criança acorda já com uma mãe falando assim, e sem julgamento para a mãe também, porque essa mãe já vem com uma carga. Mas a criança já acorda com a mãe falando, ó, pega a mochila, se troca, não sei o que, não sei o que lá. Aí o irmão começa a chorar, daí os irmãos brigam, aí a mãe pede para fazer uma coisa, aí a mãe tá cansada, a criança tá pedindo, o que que a mãe faz? Entrega um celular na mão dessa criança, lá se vão várias doses de energia. Então essa criança chega na natação já cansada, já estressada, já com um monte de necessidade não atendida, porque às vezes tudo que ela queria era que aquela mãe sentasse com ela e brincasse um pouco. Então é muito complexo, né? O mundo das emoções é um mundo muito complexo, muito complexo. E aí eu falo assim que a CNV ela tem três princípios fundamentais. Tem, tem 3 níveis, né, que a gente pode atuar na CNV. A comunicação não violenta ela tem um nível interpessoal, que é o quê? É aquela comunicação com os outros, né? Então, com meu marido, com meu filho, com os meus colaboradores. Tem o nível intrapessoal, que é a comunicação comigo mesma. Então, o que que é? Eu preciso entender, Adriana, o que está acontecendo com você, o que que você está precisando, como que você pode fazer e tal. E tem o nível sistêmico. O que que é o nível sistêmico? É aquela relação com os sistemas que fazem parte do nosso dia a dia. E nesses sistemas já existem acordos implícitos, não fomos nós que criamos. Por exemplo, uma escola de natação. Então, a escola de natação ela é um nível sistêmico. Então, aquilo lá já existe, independente da minha vontade. Não foi a gente que criou esse sistema. Então, o modo como a gente se comporta tem muita influência, entende? Então, assim, é, é muito complexo. Eu É, falo assim, quando a gente começa a falar, a gente fala assim, meu é. Deus. E tem gente que não está disposta, porque quando você começa a pensar assim, nossa, quanta coisa que eu tenho que fazer, quanta coisa que eu tenho que pensar,
e pensar, demanda minha energia, eu tô sem energia, então vamos, aí a gente acaba agindo, sabe, no piloto automático. E além do piloto automático, você comentou aí que tem a necessidade atendida, que não foi atendida. A gente entende isso na criança, mas muitas vezes a gente também tem o julgamento do próximo. Ah, essa criança ela está chorando e eu não estou sendo firme, outra pessoa está vendo. Ah, essa criança está fazendo birra, aí eu tenho que tomar uma atitude, porque é o meu julgamento, como às vezes eu até entendo que essa criança está tendo uma necessidade não atendida, mas pelo julgamento eu tomo às vezes decisões que se estivesse em um lugar sem outras pessoas eu não tomaria. Mas para quem quer saber mais sobre esse CNV, tem algum livro, tem algum curso para quem quer se aprofundar do tema? Tem, eu tenho um curso, eu tenho um curso na Hotmart de comunicação não violenta. Se você vai na bio do meu Instagram, você clica lá, tem vários cursos, um lá é CNV, Comunicação Não Violenta, e nesse curso eu falo sobre comunicação não violenta nos relacionamentos, comunicação não violenta na educação das crianças, comunicação não violenta na vida profissional. Então, tem vários cursos. Tem o livro que se chama Comunicação Não Violenta, escrito pelo Marshall Rosenberg, que é um livro maravilhoso. Depois, quando a gente terminar, se quiser, eu te passo tudo isso, você deixa para o pessoal conseguir acessar. E tem, você procura na internet, você entra, tem um caderno de comunicação não violenta para as crianças. Então, são atividades que você pode fazer junto com as crianças e a gente aprende muito. Tem Educando de Forma Não Violenta. Então, assim, tem vários livros de comunicação não violenta que são muito interessantes. Se você lê esse livro do Marshall Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta, assim, você já aprende horrores, porque a gente vai entendendo isso. Por que que eu estou tão preocupada com o julgamento do outro? Como que eu posso fazer para que o julgamento do outro não interfira na minha forma no meu comportamento, na minha forma de agir aqui com essa criança? Então é um trabalho assim, de novo, não é da noite para o dia, a gente precisa reaprender a se comportar, a se comunicar, porque a gente foi aprendido dessa forma que você falou. Eu aprendi assim, deixa eu o que que acontece? Você está no shopping com a criança pequena, passa na loja de brinquedo, aquela criança, eu quero, você fala, não, eu quero, não. A criança se joga no chão e começa a chorar. O que que aquele pai e aquela mãe pensam? Se eu não tirar essa criança do chão, todo mundo vai passar, vai olhar e vai falar, nossa, que pai, que mãe são esses que deixam a criança se jogar no chão, né? E aí, por medo do julgamento do outro, a gente ou pega essa criança e enfia no carro, ou a gente entra na loja e compra o brinquedo que ela quer. E aí, de novo, olha o que que a gente está ensinando para essa criança. A criança chorou porque ela tinha uma necessidade e aquela necessidade só vai ser atendida comprando o brinquedo? Não. A criança quer um brinquedo porque ela quer brincar. Quem sabe se eu for para casa, inventar uma brincadeira, fizer alguma outra coisa, aquela necessidade vai ser atendida. Mas naquele momento ela entende que a necessidade dela está ali naquela loja. Só que se eu for lá e comprar o brinquedo, o que que eu estou ensinando para essa criança? Olha, da próxima vez, nem precisa pedir o brinquedo. Se joga no chão, faz escândalo, porque eu vou comprar. É isso que a criança entende. Então, numa próxima vez, a criança vê a loja, se joga no chão, começa a fazer birra, a mãe, ah, meu Deus, tá todo mundo olhando, então vamos lá, vamos comprar o brinquedo. Então, a gente vai ensinando a criança também como ela deve se comportar. O nosso comportamento ensina como a criança deve se comportar. Se eu falo, ok, porque você entende quando você fala assim, eu estou preocupado com o julgamento do outro, os outros estão me olhando e vão me criticar. Você entende como é a gente que precisa aprender a lidar com isso? Então, muitas vezes a gente cobra da criança uma coisa que a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com o julgamento do outro, a gente não sabe lidar com o olhar do outro, e a gente quer que a criança saiba lidar no ambiente em que ela está. Não sabe, a gente não ensinou. E a gente não ensinou por quê? Porque a gente também não aprendeu. E aí é um nó que a gente precisa ir desfazendo. Como a gente vai desfazendo esse nó? Fazendo cursos, aprendendo, falando sobre isso, né? O conhecimento ele liberta. Então, vamos falar sobre isso e vamos reconhecer. Olha, eu sim sou violento na forma de me comunicar. Toda vez que eu estou julgando o outro, criticando o outro,
eu estou sendo violento. Então, entendendo isso, vamos trabalhar. Como eu posso agir diferente? E aí, como que eu posso agir diferente? É que eu queria falar aqui, que é a forma que a gente aplica a comunicação não violenta. Como que a gente aplica? Eu falo assim, tem 4 componentes que o Marshall Rosenberg estruturou para a gente. Então, assim, é a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. O que quer dizer isso? Então, assim, o primeiro passo é a gente observar aquela situação. Então, a criança está lá, que nem você falou, ela está se comportando mal, ela está gritando, ela está fazendo birra. Então, vamos entender o que de fato está acontecendo naquela situação. E aí, quando você olha para aquilo, a gente tem que fazer uma pergunta, que é isso tudo que eu estou falando é respondendo a forma a que você perguntou, como aplicar a comunicação não violenta. Então, é de forma bem consciente, é como uma regrinha de matemática até que isso fique natural para a gente. Né? Então, a gente olha aquilo que o outro está fazendo, aquilo que o outro está dizendo, e se pergunta, o que que eu posso aprender com isso? O que que isso é enriquecedor? A gente precisa ser capaz de fazer essa observação sem julgar, sem criticar, sem avaliar, é simplesmente dizendo o que te agrada ou não naquilo que está acontecendo, sem rotular se aquilo está certo, se é errado. Olha que difícil que é, porque o tempo inteiro a gente olha para uma coisa e a gente fala isso é certo, isso é errado. Mas é certo e errado para quem, né? E aí, quando você observa aquela situação, você vai avaliar os seus sentimentos. Então, você vai falar: o que que aconteceu quando eu olhei para aquilo, quando eu escutei aquilo? Eu fiquei magoado, eu fiquei assustado, eu fiquei alegre, eu fiquei irritado, eu fiquei empolgado. A gente também precisa aprender a falar, a dar nome para as emoções. A gente não sabe lidar com aquilo que a gente não sabe dar nome. Então, a gente precisa dar um nome para aquela emoção. E aí a gente vai reconhecer quais das suas necessidades que estão ligadas a essas emoções, a esses sentimentos, quais necessidades foram identificadas nessa situação que está acontecendo. E aí você vai entrar o quarto componente da CNV, que é o pedido. Então, você precisa lembrar também o quê? Que o pedido, toda vez que você vai pedir algo para alguém, ele precisa ser muito claro, ele precisa ser muito específico. Tem uma historinha que a gente conta de um casal que eles estavam viajando e uma viagem de horas de carro, de horas. Lá conversando, aí passa um posto de gasolina. E aí a mulher fala assim pro marido: Olha, um posto. Aí o marido fala: Aham. Aí ela continua lá, horas depois passa outro posto. E ela fala assim: Amor, você não tá com vontade de ir no banheiro? Daí ele fala assim: Não. Aí continua. Aí, horas depois, a mulher já super irritada, ela dá um grito assim: Você não sabe que eu tô com vontade de fazer xixi? Você não percebe? Você não entende? Ela já tá super nervosa. Daí o marido falou: Não. Ela, mas eu tô te pedindo. Ele falou. Então, você entende? Assim, quando a mulher fala pro marido assim: Você não tá com vontade de ir no banheiro? Ele fala: Não. Mas ela está. Então, se aquela mulher simplesmente falasse assim: Olha, aqui tem um posto, eu estou precisando ir ao banheiro, você, por favor, poderia parar? Pronto, ia ser simples, ia ser fácil, a necessidade dela ia ser atendida, só que a gente não aprendeu, a gente acha, a gente vive num modo como se o outro estivesse lendo a nossa mente o tempo inteiro. Quantas brigas tem num relacionamento que a mulher está sentada e o marido chega, e aí tudo que ela queria era que ele ficasse, sei lá, um pouquinho ao lado dela sentado, só que aquele marido vai, desce pro lixo, vai passear com o cachorro, chega à noite na cama, ela já tá assim: Você não me ama, você não faz nada que eu quero. E às vezes aquela pessoa acha que está fazendo muito, só que de outra forma, não da forma que ela necessita, que é importante para ela. Então, assim, a gente aprender a se comunicar de forma assertiva evita divórcios. Assim, hoje em dia, a maioria dos divórcios, das separações, elas não acabam por falta de amor, elas acabam por falta de comunicação, porque as pessoas não sabem pedir e aí as necessidades delas não são atendidas. Então, se comunicar é, eu acho que é uma das maiores habilidades que a gente tem. Então, falando dos 4 componentes de como a gente aplicar isso,
Se a gente for observar, se a gente for entender o nosso sentimento, se a gente souber qual é a nossa necessidade, souber como fazer nosso pedido, a gente está lá numa piscina e ao invés da gente gritar, ô Joãozinho, tudo que você faz é errado, você é muito bagunceiro, eu não aguento mais, eu vou falar com seus pais, você vai ficar fora da piscina. Qual a chance de, numa próxima aula, aquela criança chegar boazinha, comportada? É muito pequena, porque aquela criança está insegura, está assustada, ela não se conectou. Então, se aquele professor tem conhecimento da CNV, se ele sabe como falar, ele vai falar assim: Joãozinho, toda vez que você joga o brinquedo, o outro amiguinho se assusta, e aí eu fico triste, porque a piscina é um lugar para a gente se divertir, para a gente brincar. Vamos agora fazer assim? A gente não vai jogar o brinquedo falando baixo, não deixando essa criança assustada. A chance desse aluno, dessa criança se conectar e obedecer é muito maior, é muito maior. Então, assim, como que a gente faz para mudar um comportamento negativo? Reforça positivamente o bom comportamento. Então, não adianta a gente falar, isso que você faz é errado, tá tudo errado, isso é feio, ai, 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 não gostei, tô triste, me magoou, blá, blá, blá. Se a gente fala assim, quando você faz isso, eu fico tão feliz, é tão legal quando você faz isso é tão importante. Se a criança fala, puxa, eu sei fazer certo, ela precisa se sentir num ambiente seguro, ela precisa se sentir num ambiente acolhedor. Então, É, Adriana, queria agradecer muito. A gente tem mais 1 minuto e 40 aí de entrevista. Queria agradecer. sério que já passou tudo isso de tempo? Passou, queria agradecer muito, te convidar para Meu Deus. uma próxima entrevista para a gente falar sobre inteligências múltiplas, que é também um tema muito importante. Queria que, para finalizar, você deixasse as suas redes sociais aí e queria agradecer muito aí todo o seu tempo aí e todo o seu conhecimento. Nossa, falei demais, né? Bom, você me encontra no Instagram, Dribitelman, @Dribitelman. Lá no Instagram, no link da minha bio, tem o meu curso de comunicação não violenta e o curso de inteligência emocional. E aí lá eu também dou dicas. Tem o meu canal do YouTube, Adriana Bittelman. Tem um podcast, você encontra lá, se procura Adriana Bittelman, também tem lá no podcast. E tô à disposição, foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Adorei, passou muito rápido, gente, muito rápido. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E a gente aguarda aí a próxima entrevista aí sobre inteligências múltiplas aí relacionado com a natação. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada a você, obrigada a todos que escutaram. Tchau, tchau.